Gravíssimo. Canal Sargento Farru. Não dá para falar de combate ao crime organizado sem que a comissão do... Vamos lá. Ó. Gravíssimo. Rodrigo Pimentel, capitão do BOPE, faz denúncia de políticos e milícia no Rio. Bom. Então vamos ver. Aí eu vi valor. O nome do canal, nosso amigo Sargento Farru Oficial. Então, vamos nessa. Não dá para falar de combate ao crime organizado sem que a comissão do Coronel Fraga proponha uma lei de afastamento imediato de um deputado estadual ou federal envolvido com crime organizado. Não dá. O áudio tá um pouco estourado, né, Lobo? É mentira. É mentira. Então o crime organizado tem que ser combatido lá. E eu sei também que o prefeito do Rio de Janeiro não tem culpa disso não. Não estou aqui para limpar a barra dele, mas não tem culpa. Acontece naturalmente. Você foi dividir o município em áreas de administração isoladas. Esses representantes locais foram assediados por milicianos e passaram a indicar seus próprios candidatos. Resultado, partidos políticos surfaram nessa onda. Vários vereadores presos no Rio de Janeiro. Então a milícia foi formada numa lamentável ideia de descentralização do poder municipal. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Rio de Janeiro, em 1905, nós tínhamos... Porra, pode isso não, cara. O YouTube... O Paú pode, no Paú pode. Caraca, irmão. Eu não tava entendendo, cara. Quando eu vi, cara, ele com a arma na mão, eu falei, por que ele tá assim, cara? Ai, Farru, meu irmão. Vai. Temos 800 mil habitantes. 3.500 pessoas morreram por ano no Rio de Janeiro de varíola. E 6 mil pessoas morreram de febre amarela no Rio de Janeiro em 1905. Nós perdemos o café. O café saiu do Rio de Janeiro porque os navios não queriam parar no porto do Rio de Janeiro. Era porto sujo. Os marinheiros morriam de doenças. E o Estado foi à falência e quebrou. E aí o presidente era Rodrigues Alves. E ele bolou um plano de saúde pública. Vacinação, retificação das ruas, fim de algumas favelas e, antes de tudo, uma escola de saúde pública. Antes de tudo, entender o que estava acontecendo. A gente não consegue sequer entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Respeitosamente, aqui a todos os colegas, o secretário que gostei muito dele, o Garcia, ele falou de 73 facções no Brasil. 72 vendem cigarro paraguaio. 72 vendem cigarro paraguaio. Rio de Janeiro, o Comando Vermelho hoje, e eu falei para o secretário nacional de Segurança Pública, gostei dele também, eu falei para ele, Rio de Janeiro hoje, o Comando Vermelho não vende cocaína em várias favelas. Não vende maconha em várias favelas. O Comando Vermelho sobrevive de venda de botijão de gás a preço superfaturado. E sobrevive da venda de cigarro paraguaio. E nós estamos aqui falando de cocaína e maconha durante um tempão aqui. Será que a gente não perdeu aí o caminho? Será que a gente parou de entender o que está acontecendo? Falamos de polícia municipal. Vou falar para os... Cara, deixa eu comentar sobre isso aí, cara. Eu tenho feito essa reflexão também. Não que esse tema seja menos importante, né? Mas o debate em cima de tráfico de drogas, ele, por vezes, ele deixa passar outros debates, né? Por exemplo, essa venda de cigarro, né? Esse cigarro paraguaio aí. E também exploração do território, né? Então, o problema hoje nas facções, nas comunidades no Rio de Janeiro, não é só tráfico de droga, né? Quando tem uma ação policial e tem aquela troca de tiro, boca de fumo, igual nós ouvimos vários relatos aqui, né, no podcast, de policiais contando ocorrências e tal, policial do GAT, do BOPE. Esses policiais, eles estavam ali combatendo o tráfico de boca de fumo. Mas ali dentro tem exploração do território, padrão milícia. Ali dentro tem esse cigarro paraguaio, né? Então, qual ação policial você vê da polícia subir a comunidade para desinstalar a GatoNet, por exemplo, né? Para garantir que a companhia de Vivo, essas companhias de internet, possam vender as coisas lá dentro. Companhia de energia. Não tem, pô. O foco é só tráfico de droga, tráfico de droga, tráfico de droga. Então tem outras coisas, outras fontes de renda acontecendo ali dentro. E lembrando que dinheiro na mão de traficante é poder.
para comprar arma mais forte, comprar político, comprar policial, comprar todos os vagabundos que tiver à venda. Não falta dinheiro, pô. Então o Pimentel tá chamando a atenção para um ponto aí interessante, que eu concordo, tô com ele. Vai. Senhores policiais municipais, Rio de Janeiro, a gente vive um drama chamado milícia. As milícias exploram transporte alternativo legal, que é a competência do município. Exploram terreno invadido, que é o município. Se eu tivesse uma polícia municipal armada lá, a sua polícia, a gente não tinha milícia no Rio de Janeiro. Porque é um problema de município. E a gente não fala sobre isso. Eu falei com o secretário nacional de segurança, faça chegar o Lula, pelo amor de Deus, que o cidadão carioca está pagando R$155 no botijão de gás, quando o preço do botijão de gás é R$96. E assim sobrevive o Comando Vermelho, e assim sobrevive as milícias. E a gente falando aqui, eu sei que é importante, que eu não sou imbecil. A gente falando aqui de cocaína e maconha. Eu sei que é importante, que eu não sou imbecil. Mas é muito mais que isso. Tivemos agora um partido político do Rio de Janeiro que defendeu a volta de uma deputada para o parlamento depois de ela ter sido plotada 15 vezes falando com o miliciano no telefone, pedindo a libertação de bandidos presos. Cara, muito bom, mano. Aí sim. Esse é o Pimentel que eu gosto de ver, irmão. Não é o Pimentel do Rivaldo Barbosa, pô. Calma, calma. Eu tô só uma cutucada. Meu irmão, Pimentel falou que o preço do gás é R$95 e é comercializado nas comunidades R$145. Eu não sei se esse número procede, mas tem a diferença de R$50. É 50% mais, cara. O preço. R$50 em cima de cada botijão dá quanto, cara? Uma comunidade com 80 mil pessoas. E sim, esse problema do Rio de Janeiro é problema de prefeitura. Porque a ordem, plano diretor da cidade, tudo isso é o município, cara. Só que é um bando de prefeito vagabundo que adora, que permite subir comunidade. Cada hora aumenta, eles não controlam nada. Aí teve uma operação lá na Rocinha, um castelo, meu irmão, que o cara tava construindo lá no alto do morro. Aí a polícia lá, a polícia não, a prefeitura de Coletim, quebrando as paradas, passando nos jornais. Alguém acreditou naquilo ali, cara? Tu acha mesmo que a prefeitura tem essa moral de subir lá no topo da Rocinha e quebrar a casa lá do traficante? Ah, aquilo ali foi um teatro, pô, pelo amor de Deus, pô. Tanta cobra irregular ali, porra. Não é não? E outra coisa, sem ter uma troca de tiro. Para, pô. Então o Pimentel tá falando as verdades aí, cara. Tô gostando. Continua. E a classe política do Rio de Janeiro se mobilizou para recebê-la de volta. Não dá para falar de combate ao crime organizado sem que a comissão do Coronel Fraga proponha uma lei de afastamento imediato de um deputado estadual ou federal envolvido com crime organizado. Não dá. É idiotice, é burrice, é mentira. É mentira. Eu voto em deputados de direita do Rio de Janeiro. E me envergonha o voto que eu faço deles. Que eles dependem de milicianos. Vários dependem. Então não dá, porra. Crime organizado é um crime com simbiose com o poder estatal. Crime organizado não é varejo de maconha e cocaína. É mentira. Crime organizado é hierarquia rígida. É transnacional. É mais de um produto. É simbiose com o poder político. É quase um narco-estado. E nós estamos falando aqui de varejo de maconha e cocaína. Não é verdade. Estamos perdendo tempo. Crime organizado é muito mais que isso. Eu fiz uma proposta ao coronel. E o coronel me conversou comigo e falou: Pimentel, vamos nessa. Lista tríplice para comandantes de polícia militar e para delegado geral. Por que isso? Porque lá no Rio de Janeiro tem um governador ameaçado pela Assembleia Legislativa. Ele não consegue indicar o comandante da polícia. Os deputados querem indicar. Curiosamente, uma Assembleia onde a Polícia Federal identificou há 3 meses que metade dos deputados estão envolvidos com crime organizado. Como que eu vou combater o crime organizado numa situação dessa, pô? Que loucura é essa? Que brincadeira é essa, pô? E daqui vão sair as soluções, porque daqui já saíram várias soluções. A Polícia Municipal, quem sabe a lista tríplice para comandante geral e para chefe de Polícia Civil. Senhor. Desculpe interromper, mas quero lhe informar que aprovamos na comissão já o seu pedido. Foi Parabéns, aprovado senhor, recentemente. parabéns. Lista tríplice para comandante-geral de polícia, lista tríplice para chefe de... Estamos sofrendo pressão dos comandantes gerais, Conselho de Comandantes Gerais, querendo interferir, tá certo? Tanto na lista tríplice que nós aprovamos, como também na criação, e a gente tem que dizer a verdade aqui, Rodrigo, como você está dizendo, na criação da Polícia Municipal. Querem, como eu coloquei aqui na minha fala no início, mas com muito respeito, querem reserva de mercado para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Isso não existe. Tem que ser exatamente aberto para que todos possam trabalhar. E a lista tríplice foi aprovada e está aí caminhando na casa. O senhor salvou a Polícia do Rio, viu? Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro nós tivemos 6 delegados, chefes de Polícia Civil presos em 30 anos. Tá? Delegados indicados
pela Assembleia Estadual. Então o senhor salvou a Polícia do Rio de Janeiro. A comissão. Isso é muito importante. Aí esse... Quando eu debati com ele, inclusive, com o Pimentel, muitos me criticaram. Aí agora o Pimentel tá trazendo um número, né? 6 chefes de polícia civil presos. É muita coisa, né? Tudo bem que em 30 anos, mas não era pra ter nenhum, né, gente? Cara, polícia, né, pô? Ó, é uma medida interessante, mas não é a solução do problema, não. Lista tríplice. Então você quer dizer que o Ministério Público é assim, e lá no Ministério Público tá tudo redondo, não tem sacanagem. Mas aonde que é assim? Vários lugares, né? No Exército é assim, um monte. Então, é uma evolução, claro, né, cara, de tu chegar e o deputado indicar um comandante-geral de polícia. Só que o que vai acontecer? Os caras que estão na lista, esses 3, vão escolher todos os comandantes para baixo. E vai atender o pedido do deputado para baixo, pô. Vai, pô. Isso só funciona, cara. Isso só funciona se você acabar com o vício da sacanagem no Rio de Janeiro, pô. Porque o cara que vai estar indicado na lista tríplice, ele corre o risco de ele ter sido contaminado, né, ao longo desses 30 anos de carreira. Então, o oficial, quando ele entra lá no primeiro ano dele de academia, ele tem que ser bem formado. Quando ele chegar como aspira no batalhão, o batalhão tem que ser redondo, cheio de homem íntegro. Não pode ter cheio de sacanagem rolando, né? Você tem que diminuir a exposição do cara a sacanagem. Major Novo falou sobre isso no podcast domingo. Se não resolver isso, cara, vai chegar no final de 30 anos, os caras que vão estar concorrendo não necessariamente vão ser firmes, não, pô. Vamos lá. Ser o crime organizado e buscar soluções. Eu preciso dizer para o secretário nacional, uma pena que ele tenha saído, mas eu gostei dele. Confesso que gostei dele, viu? O senhor falou bem dele, o senhor falou bem do Garcia também, e eu vou estar com eles em Brasília. Eu preciso dizer o seguinte: o Rio de Janeiro hoje, segundo a Universidade Federal Fluminense, a UF, não é o Pimentel falando, não é o Jones falando, é a UF, 4.400.000 cariocas vivem atrás de barricadas. Deveria ser obsessão do governo federal hoje e da comissão, obsessão, salvar o carioca da barricada. Ninguém no mundo merece viver atrás de uma barricada. Só no município de São Gonçalo, Jones, são 1.800 barricadas. Um partido político conseguiu uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, o PSB. Foi lá e provocou o STF, e o STF fez uma DPF 635, proibindo as operações policiais do Rio de Janeiro, fato que culminou com a expansão do crime organizado, territorial. Por que não propor uma DPF, qualquer partido aqui, o PL, o Novo, qualquer um republicano, uma DPF, arguindo o direito fundamental da pessoa não viver atrás de uma barricada? Por que não? Por que não? O PL vai lá, olha só, porque a arguição de preceito fundamental, descumprimento, é de omissão ou por ação. Então eu quero que o STF determine ao governo do Estado do Rio de Janeiro que retire as barricadas e me dê um calendário para isso. É inadmissível pessoas em pleno século XXI vivendo atrás de uma barricada. Não dá. O SAMU não chega lá, a Companhia de Limpeza Urbana não chega, ninguém chega. Ninguém chega. Então assim, se o PSB provocou o STF para proibir as operações policiais, por que não a comissão provocar o STF para retirar as barricadas? Porque só quem consegue chegar em algumas favelas do Rio de Janeiro é o ex-ministro da Justiça. O BOP não chega, a obra pública não chega, mas ele chega. E eu não estou aqui duvidando da honestidade dele, não. Eu sei que ele chegou lá no desenrolo. Alguém foi lá e conversou. Deixa ele chegar. Eu acho justo que ele vai lá, porque se ele for lá, ele descobre que o brasileiro carioca vive atrás de uma barricada, oprimido pelo tráfico. E aí tem mais questões que eu falei com o Jones. Falei, Jones, aqui no hotel hoje pela manhã, falei, Jones, vamos pensar nas milícias. Olha o que eu passei no Tropa de Elite 2. Eu apresentei para a sociedade brasileira as milícias. E muita gente dizia para mim, Pimentel, não é verdade isso. As milícias protegem a população dos traficantes. Porque
momentos antes, na Rede Globo tinha apresentado uma novela. Essa novela chamada Duas Caras, onde a Rede Globo apresentava com Antônio Fagundes um miliciano do bem, que nunca assistiu. A milícia oprime o morador. A milícia vende bujão de gás superfaturado. A milícia obriga você a usar um transporte alternativo ilegal. A milícia proíbe a chegada do Uber. A milícia cobra taxa de proteção. A milícia é formada, sim, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vários vereadores foram presos por pertencer a grupos milicianos. E eu falei para o Jones hoje, boa parte desses vereadores foram subprefeitos, foram RAs, região administrativa. Então a milícia começa da prefeitura, pô. Então o crime organizado tem que ser combatido lá. E eu sei também que o prefeito do Rio de Janeiro não tem culpa disso não. Não estou aqui para limpar a barra dele, mas não tem culpa. Acontece naturalmente. Você foi dividir o município em áreas de administração isoladas. Esses representantes locais foram assediados por milicianos e passaram a indicar seus próprios candidatos. Resultado, partidos políticos. Cara, esse é o problema do Pimentel, cara. Ele sabe muito bem colocar as palavras dele, que ele fala sobre tudo, ele coloca o problema, mas ele não incomoda ninguém, pô. Ele não ataca ninguém, pô. Tu vê? O problema é na prefeitura, mas eu sei que o prefeito não tem culpa e tal, não sei o que, é uma coisa que acontece naturalmente. Aí o prefeito não tem culpa, quem tem culpa sou eu, pô. É o morador. Cara, lógico que o prefeito tem culpa, porra. Ou o prefeito não sabe quem ele colocou como prefeito da cidade administrativa lá, da região administrativa. Lógico que ele sabe quem é, cara. Ali tem cargo. Aquele cara ali foi indicado por um outro político, que é a base do governo. Pô, Pimentel, tu sabe disso, cara. Ou não sabe? Não sabe, então assiste a gente aí, pô. Entendeu? Mas eu entendo, você é muito mais habilidoso na oratória, em construir, porra, a tua fala, em se proteger, né? Aí o Eduardo Paes vai ficar puto comigo, não vai ficar puto contigo. Né? O miliciano vai ficar puto comigo, não vai ficar puto contigo. O vereador vagabundo vai ficar puto comigo, não vai ficar puto contigo. Então a gente tem que se completar aí, né, cara? Beleza, eu assumo o ônus, então. Mas assim, dizer que uma coisa que acontece naturalmente, não é também, né, cara? Não é. Tá mandando bem, é isso aí, cara. Que bom que existe um Rodrigo Pimentel. Porque qual outro cara tem o potencial do Rodrigo Pimentel? Nenhum, pô. Nenhum. Não tem outro cara no Brasil, no Rio pelo menos, para chamar atenção pro problema do que o Pimentel. Mas se o Pimentel estiver preocupado e tiver compromisso com outras coisas, não estou dizendo que ele tem, a gente vai saber só parte do problema, porra. Então, assim, eu sei que não dá pra ser kamikaze também, né, cara? Eu conheço o Pimentel, converso com ele bastante aqui no podcast. Ele é muito mais maduro que eu, cara. E na verdade, eu tenho que, porra, me espelhar nele. Só que eu não sei se eu quero aliviar o prefeito, cara. Porque eu sei que o problema tá com ele. Eu não sei se eu quero aliviar o comandante, porra. Porque a responsa é do cara, mano. Entendeu? Se as pessoas assumirem a sua responsabilidade, mano, volta e assume a responsabilidade dele ali. Eu assumo a minha aqui. O comandante geral da polícia, ele tem uma estrutura para ele assumir a responsabilidade dele, pô. E o prefeito tem a dele, pô. E é uma estrutura desse tamanhão, cara. Aí se esse cara não é responsável, como que eu vou ter a cara de pau e a coragem de falar que a culpa é do povo que não vota bem? Porra, que estrutura que o povo tem para votar bem, cara? O cara não sabe de nada, o cara não é informado, o cara não tem nível cultural, conhecimento das coisas, ele não tem conhecimento, ele é um ignorante mesmo. Ele não tem conhecimento, ele é ignorante, ele não sabe. Ele tem ignorância por falta de conhecimento. Ele vota no que atrai ele. E o cara que tem essa estrutura toda, ele sabe o povo como é que é e ele fala o que o cara quer ouvir, ele dá o que o cara quer receber. Então ele usa essa máquina toda para que esse cara vote errado. A culpa não é do cara, pô. A culpa é do político, a culpa é da estrutura, do sistema. Tá faltando a gente complementar esse discurso com isso, pô. Um monte de deputado ali assistindo o Pimentel falar. Daí eu só acredito no Pimentel, cara. Ou tu acha
que esses camaradas que estão aí na comissão, deputado, coronel de polícia, ele não sabe como é que funciona a polícia? Pô, eu acho que sabe, cara. Precisa do Pimentel ele falar. É teatrinho, pô, de político. Só acredito na intenção do Pimentel aí, cara. Entendeu? Com ressalvas ainda, né? Que é natural, né? Acho que eu posso ter essa ressalva, né? Não tô duvidando da honra, da capacidade do Pimentel, da integridade dele, mas tem minhas ressalvas. Vamos, mano. Surfaram nessa onda. Vários vereadores presos no Rio de Janeiro. Então a milícia foi formada numa ideia, lamentável ideia, de descentralização do poder municipal. Na gestão do prefeito César Maia. E não tem relação com milícia nenhuma não, viu? Então se a conversa é sobre crime organizado, vamos levar a fundo isso. Vamos achar a origem disso tudo. A origem disso tudo não é na polícia militar, não é na favela. A origem disso tudo é no poder político, é no judiciário. Deputado, saia com essa ideia daqui, por gentileza. Eu sei que um deputado federal, um deputado estadual, tem uma prerrogativa de foro. Eu sei que tem que ter, a democracia exige isso. No entanto, sabendo que o crime organizado chegou nessas casas, eu preciso de um dispositivo legal para afastar um deputado investigado por milícia ou crime organizado imediatamente. Não tem como, não tem para onde a gente caminhar. Não tem para onde a gente caminhar. Perfeito? A outra questão, a gente fala aqui de ADA, Comando Vermelho, BDM, PCC e Jogo do Bicho, ninguém fala. Por que não? Jogo do Bicho patrocina a campanha política de diversos políticos do Rio de Janeiro. Jogo do Bicho mata muita gente, eles se matam, provocam assassinatos, homicídios. Por que ninguém fala que Jogo do Bicho é crime organizado? Que medo é esse? Por que não? É o pior de todos. Mata muito. E quem levou a cocaína para o Rio de Janeiro na década de 70 foi o Jogo do Bicho. Acontece que o Jogo do Bicho ficou palatável, porque ele comprou escolas de samba. A partir daí, eles não são mais bicheiros, assassinos, eles são presidentes de honra de escolas de samba. E pense nisso, viu, policiais municipais, pense nisso. A máfia russa, ela queria ficar palatável. O que ela fez? Comprou times de futebol, comprou o Chelsea. O Jogo do Bicho fez isso há muito tempo. Comprou escola de samba. Aí deixa de ser um assassino, contraventor, bandido, para ser um honorável, respeitável presidente de escola de samba. E alguns partidos políticos do Brasil, alguns que eu admiro, utilizam as quadras dessas escolas para fazer festejo político. Aí não dá. Não tem condição. Eu desabafei com o senhor isso uma vez. Eu desabafei com o senhor. Pessoas que eu gosto, que eu confio. Ó, Pimentel tá falando uma coisa, é isso mesmo, cara. E eu, né, tive a intenção de alertar e falei sobre isso quando eu estive lá no Flow junto com o Pimentel. Essa estrutura do Jogo do Bicho montada na década de 70, 80, é a mesma estrutura que funciona a sacanagem da milícia e do tráfico. Por quê? O Jogo do Bicho tem muito dinheiro. Muito dinheiro. É jogo de azar, você perde muito dinheiro, de vez em quando tu ganha uma merreca e a banca ganha um montão de dinheiro. Então, mas é muito dinheiro mesmo, dinheiro que a gente não tem noção, pô. E dá pra financiar a escola de samba, futebol, político. Lá atrás, pô, aquela lista do Castor de Andrade lá, um monte de político, isso, porra, anos e anos e anos e anos. O tráfico tem muito dinheiro porque também movimenta muito dinheiro. E a milícia tem muito dinheiro porque movimenta muito dinheiro com exploração ali do gás, do GatoNet, da segurança na comunidade, tudo isso, e também do tráfico. É a mesma estrutura, cara. É a mesma. Aí você vai ter uma parte de político de esquerda batendo só na milícia. Ah, que é milícia. Ah, governo miliciano e tal, né? O governo Bolsonaro foi muito isso. Você vai ver na campanha lá no Rio de Janeiro, tem o Ramage e o grupo do Bolsonaro, vai ter um monte de gente chamando ele de miliciano. Você vai ter a direita batendo no tráfico e batendo quase nada na milícia, isso é um fato, pelo menos no Rio de Janeiro. E você não vai ver ninguém batendo no Jogo do Bicho. Ninguém. Os três grupos compram um Estado e os três têm representante no Congresso, pô. Lá na Assembleia Legislativa, os três colocam prefeitos em prefeituras. Governador não vou falar não, porque só tem um, né? Aí já direciona muito, né? Mas aí, tu reflita daí de casa. Sobrou o quê, cara? Quem é bom, quem é honesto, cara? E esses caras estão perdidos aí no meio aí, cara, sobrevivendo. Né? E levando em consideração que o mais honesto
não quer dizer que ele seja honesto. E vamos lá, cara. Se eu fizer pegar um negocinho pequeno, um cargo, recebo por um cargo que eu não trabalho, eu sou honesto? Se eu der parte do meu salário, eu sou honesto e o meu deputado é honesto? Não é? Hã? Se eu tiver cargo fantasma, se eu pegar um veículo ali, eu sou honesto? Então, assim, tem níveis de honestidade, né? Tem níveis de desonestidade pelo vulto da grana. Então, assim, cara, eu quero ver, cara, um político 100% honesto, cara. Igual tem um monte de trabalhador aí que ganhando R$1.500, 100% honesto. Quero ver, cara, quero ver. Não quero ver. Aí, por exemplo, o Pimentel vai me criticar, vai falar, Glóvis, é irresponsável, é uma ilação você falar isso. Você não pode provar. É honesto você votar numa pauta, numa causa que vai interferir na sociedade inteira. E aí você vota a favor porque tu recebeu um recurso de emenda? Não é crime. Não é crime porque eles não fizeram uma lei que diga que isso é crime. Concorda? Quem faz a lei? Eles mesmos. Eles vão fazer essa lei? Nunca. Mas o que tu acha? Uma pauta que é importante pro povo, aí eu voto de acordo com o governo, porque o governo me deu dinheiro, através de emenda. Porra, mano. Então, cara, como é que vai ter esperança num negócio desse? Como é que tu vai fazer parte de um sistema desse? Aí eu discuti aqui com o Carcará, até me arrependo, cara, porque eu tenho meus motivos. Por mais que as pessoas não entendam, o Carcará estressa, cara. O velho é foda, né? E aí tem os bastidores, tem a amizade também, que atrapalha um pouco. Mas, porra, aí o Carcará falando de política comigo. Pô, mas tem que entrar, você tem que subir na hierarquia do partido. Isso não acontece, isso é uma ilusão, cara. Não tem como. Não tem como. Conversei com o Honório hoje, o Honório é candidato lá no Rio, pré-candidato, né? Não pode falar candidato ainda, é pré-candidato. Porra, cara, o sistema tá montado de uma forma que não adianta. Só quem vai mudar, a possibilidade de mudar é os caras, porra. Infelizmente, essa é a realidade. Não, se eu tô errado, o tempo vai dizer então que eu tô errado, pô. Vamos esperar. Vamos esperar. O Honório falou pra mim, irmão, tu tem que vir candidato também, porra. Tu tem que estar aí, deputado federal. Eu falei, tá maluco, rapaz? Vou desligar o telefone agora e ficar falando essa merda comigo. Entendeu? Por quê? Porque não tem como, rapaziada. Não tem como. Não tem como. A única coisa que dá pra fazer é o seguinte, aumentar teu salário, melhorar a condição da tua família e das pessoas que trabalham contigo, seus assessores. É o que eu percebi, honestidade no Palumbo, quando ele veio aqui. Percebi um cara honesto, com uma história maneira. Pô, eu tenho meus assessores e tal. O máximo que dá pra ser igual o Palumbo, pô. Mas mudar o sistema? Não dá, mano. Não dá. Vamos continuar o vídeo aí que eu já falei demais, né? Se aproximando dessas máfias. Não dá. Não dá. Senão não tem combate ao crime organizado. Então, assim, uma solução pra gente aqui, que o senhor já rapidamente tocou. Lista tríplice para comandantes das polícias e delegados. Como é no Ministério Público, né? Como é no Ministério Público. O Ministério Público se protege das indicações políticas. Eu pedi ao senhor também, eu sei que o senhor vai pensar nisso, nessa possibilidade, de uma forma preventiva, afastar de imediato deputados em parlamentos estaduais e federal que estejam sendo investigados por crimes de milícia e de tráfico organizado. A gente não pode conviver com um cara desse do nosso lado, porque o crime organizado precisa dessa simbiose. Hoje no Rio de Janeiro, uma deputada... Não vou falar não, cara. Não vou não. Deixa o Pimentel quieto, cara. O Pimentel merece o nosso respeito, o nosso apoio. Não vou falar, cara. Eu acho que quem tá em casa já pode ter entendido. A gente tem que... Enfim, vai. Voltou para a Assembleia Legislativa. Depois de 15 interceptações telefônicas mostrando ela conversando com bandidos. Ela pedindo para a polícia liberar armas, soltar o bandido. Do partido do senhor. E eu sei que o senhor é um cara muito decente. Eu te sigo há 10 anos, 15 anos. Desde que eu estava na Globo, a gente conversava. Eu gosto muito das tuas posições, você sabe disso. Te sigo no Instagram, tu sabe disso. Sabe quanto eu te admiro. Mas a gente não pode mais
Tem ADA, tem Comando Vermelho, tem PCC e tem partido político. Alguns partidos políticos são verdadeiras organizações criminosas, na essência e na definição. Então tem que falar muito duro sobre isso. Colegas que falaram sobre maconha aqui, respeitosamente, mas vamos falar de cigarro? Vamos falar de cigarro? Os cigarros são fabricados pelas facções. PCC tem 2 fábricas, Comando Vermelho tem uma, ADA tem uma, TCP tem uma. Eles fabricam cigarro paraguaio. Eu preciso dizer para o cidadão de bem que quem compra cigarro, que não seja cigarro com imposto, do BAT, da Philip Morris, quem compra cigarro dessa origem, está matando alguém. O colega veio falar para mim sobre maconha, né? Eu, sinceramente, não gostei desse negócio de 40 gramas, né? São 130 cigarros, acho um absurdo. Talvez eu aceitasse uma quantidade bem menor, talvez eu aceitasse. Mas 110, 40 gramas eu não aceito. Mas já que o STF liberou, eu preciso dizer ao cidadão que quem está vendendo aquilo continua sendo um assassino. Apesar do STF ter liberado, quem vende é um assassino. Correto? Então eu preciso dizer isso. Olha, está liberado, mas quem vende é um assassino. Coronel Granja, eu vou na cidade do senhor com alguma frequência. Então, pô, mas esse é o ponto, né, cara? Aí o próximo passo é o cara, porra, produzir a erva dele. Aí não tem assassino, não tem traficante. E o próximo passo é o cara comprar igual compra o cigarro. O Estado vai tirar a exposição dele do traficante e vai colocar ele direto com o farmacêutico, com a indústria, com o laboratório, com a Souza Cruz. É isso, Pimentel. Agora, porra, que diferença... Eu também não concordo, nem com 130 cigarros, nem com 20, pô. Que diferença faz? Você comprar 130 de uma vez ou comprar 50 em 50? O maço de cigarro vem quanto de cigarro? 20? 20 cigarros. É o cara poder andar com 106, né? 6 maços de cigarro para dar 130, né? Vai dar 120, né? 7, 140. Mano, volta, por favor. Goiânia é a única cidade do Brasil, onde você pega um táxi e o taxista fala para você, está mais seguro. Então o senhor conseguiu reduzir o crime, e o senhor conseguiu reduzir a percepção do medo. Porque tem muitos estados da federação que estão reduzindo o crime, mas não conseguem reduzir a percepção do medo. O governo federal teve uma má notícia semana passada, dia 15 de junho. Atlas Sintel fez uma divulgação da aceitação da segurança pública do governo federal. 27% dos brasileiros acham que o Lula está indo bem na segurança pública. Só 27%. O pior índice do governo federal é esse. Acontece que o governo federal, na gestão Lula, acompanhando a gestão Bolsonaro, está tendo redução de homicídios. Então, acompanhando uma tendência do Bolsonaro, uma queda de 5% ao ano de homicídios. Apesar disso, a percepção... E acompanhou uma tendência do Temer, né? Vamos ser justos, né? Os bolsonaristas que não fiquem putos, não. Mas essa redução vem desde o governo Temer. Vamos. dos brasileiros é que está muito pior. Porque a segurança pública não é redução de número, é redução de número e melhoria da percepção. Eu não sei se o estado de Pernambuco faz alguma ação para redução da percepção do medo. Com certeza Goiás faz. Mas nós deveríamos trabalhar nisso. Nós deveríamos trabalhar na redução da percepção do medo. As pessoas deveriam achar que o Rio de Janeiro, por exemplo, eu falei para o Coronel Meira, nós estamos com a menor taxa de homicídio dos últimos 38 anos. O Rio de Janeiro nunca teve com tão pouco homicídio, né, Jones? E as pessoas do Rio de Janeiro estão morrendo de medo. Elas dizem assim, o Rio nunca teve tão ruim. Na verdade, o Rio está melhor. É que a gente não percebe mais. A gente vê o bonde do traficante, a gente vê o helicóptero caindo, a gente vê a morte do policial do BOPE, a gente vê a morte dos médicos na Barra da Tijuca. E a percepção é que a cidade está em guerra, de fato está em guerra. Mas a percepção é que a cidade está muito pior. E não está. E não está. E o medo é tão ruim para a população quanto o homicídio. O medo afasta o comércio, ele acaba com o turismo, ele potencializa todos os problemas da segurança pública. Então, assim, se a gente puder trabalhar na comissão, deputado, na redução do medo, da percepção, orientar secretários de segurança pública nesse sentido, pegar o bom exemplo de Goiânia, que é a única cidade do Brasil onde você entra no táxi e o taxista fala para você, tá muito melhor. Tá muito melhor. Então, assim, e mais uma questão para os colegas da arma aí, rapaziada da arma. Vocês vão falar aqui depois, eu vou ficar assistindo o senhor aqui. Antes de falar da arma, cara, vamos lá. Se o Rio tá no menor número de homicídio de 30 anos, qual é a explicação? Esse negócio de índice, cara, de violência, ninguém sabe explicar os motivos, pô. Na época do governo Bolsonaro, falaram que foi por causa da pandemia. Né? O Atlas da Segurança Pública lá, qual é o nome do instituto?
explicou e falou que outros fatores e tal, não tá ligado à medida de governo. Qual é o volume de golpe na internet? Furto, roubo. A população sente isso aqui, cara. A população não sente homicídio, não. Homicídio é só pra assustar na televisão, pô. Num estado que tem 16 milhões de pessoas, se morre 10 mil, são 10 mil vidas, beleza, é importante, mas a percepção, a chance de não ter ninguém próximo da tua família que morreu é enorme. Agora, que tomou um golpe na internet, que foi furtado, que foi roubado, eu tenho certeza, se você conversar com 3 pessoas no Rio de Janeiro, tu vai chegar num crime. Vai chegar num relato de crime. De furto, de golpe na internet, de alguma coisa dessa aí, de roubo. Mas não, pô. Elegeram o homicídio, aí só falam nisso, fazem um barulho do cacete, sai tá mais seguro. Tá mais seguro nada, cara. Bota o número de furto, esses crimes que a população sente de verdade, pô. A população sente é isso, cara. O Brasil é um bebê, cara. O Brasil é um sêmen perto de crime cibernético, pô. Tá aí todo mundo na internet dando golpe disso, daquilo. É um monte desses jogos aí, de tigrinho, de um monte de coisa levando dinheiro do povo, o povo se endividando, pô. Entendeu? É banco, é agiota, é bicheiro, é uma zona, pô, é uma zona. Isso que ferra a evolução do povo, né? O cara trabalha, vai lá e perde o celular. Aí compra outro, faz um endividamento, não paga, toma os juros e pega o dinheiro com a agiota e não sei o quê. É porque morreu, não, pô. Bom, vamos lá. O colega da arma aí, deputado. Cadê o senhor? Vou assistir o senhor, viu? Tem que sair da comissão, tem que sair do Coronel Fraga, do Coronel Meira. Nós temos que ter no Brasil uma agência de armas. A Polícia Federal não suporta o processo administrativo das armas. É muito trabalho, é muito papel, muito documento, muita gente buscando. O Exército Brasileiro tão pouco. Eu visitei quartéis do Exército onde tinha 50 militares envolvidos em processo de certificação, de fiscalização, de tudo isso. Não é função do Exército, tampouco da Polícia Federal. Se a gente quer ter uma legislação no Brasil boa, uma rede de leis, a gente tem que ter uma agência de armas. Tipo uma TF que tem nos Estados Unidos, né? Alguma coisa nesse sentido. Onde o cidadão de bem que quer ter uma arma, ele vai ter toda a facilidade de ir lá buscar a sua certificação, o seu CAC, o seu CR, o que for. Perfeito? Defenda essa ideia aí, irmão. Defenda isso. É importante demais. Interessante. Faz sentido. Mas, no Brasil, difícil, né, cara? A agência de arma no Brasil de hoje. Agora, cara, é fato que é PF também, pelo amor de Deus, né, cara? Porra, até isso, né, cara? A PF cuida. A PF cuida de um monte de coisa e ao mesmo tempo acaba não cuidando de nada, pô, perfeitamente. Fronteira, portos, aeroportos, armas, passaporte, investigação. É isso, não é? Bom, é só olhar o número de policiais que tem, o número de delegados que tem. É humanamente impossível, né? O cara que se ofender é matemática, cara. Né? Não tem como. É muita atribuição para um efetivo tão baixo, pô. Ou aumenta esse número em 3, 4 vezes, ou tem que pegar essas atribuições, criar um outro órgão e colocar em outro e botar uma carreira lá, uma estrutura lá, pô. É difícil, hein, mano? É difícil, hein? É difícil. O camarada falou aqui, ó. O Vini. Discurso é muito bacana, falou muito bem. Realidade. Fica por isso mesmo. Mas o Pimentel tá fazendo o papel dele, né, cara? A parte dele e falou bem mesmo, né?